Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e ontem à noite o grupo de oposição Movimento Corinthians Grande fez uma live no Facebook e contou com a participação do Mário Gobi, ex-presidente do clube, e do Felipe Isabella, que foi candidato da oposição nas últimas eleições presidenciais. E pelo que foi dito na live, Mário Gobi deverá ser o candidato da oposição para as eleições de novembro para presidente do Corinthians. E a situação financeira do Corinthians foi o principal assunto dessa live. Como pagar a enorme dívida corintiana? E para debater o assunto, a dupla convidou o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que foi o principal responsável por transformar o Flamengo de um clube quase falido para o clube de maior poderio econômico das Américas. Com mediação do jornalista André Ranieri, você verá aqui agora tudo o que se passou na live de ontem. Fala pessoal, muito boa noite. Agora 7h01, estamos ao vivo na live do Movimento Corinthians Grande. A partir de agora, a gente vai debater alguns assuntos relevantes relacionados ao futebol brasileiro, mas principalmente relacionados ao momento do Corinthians e também as perspectivas para o futuro. Quem estiver acompanhando essa live aqui pode participar através dos comentários. A gente está, nesse momento, presente em duas plataformas, através do Facebook do Movimento Corinthians Grande. Então, quem estiver acompanhando depois em alguma outra plataforma, vai lá no Facebook, escreve Movimento Corinthians Grande, curte a página e também vai poder acompanhar por lá as novidades em relação a esse e outros assuntos. E a gente está também ao vivo, neste momento, no Twitter do Mário Gobi. Quem quiser acessar também o Twitter, pode ir lá e seguir o Mário Gobi e também acompanhar demais conteúdos. Vale destacar que depois a íntegra desse bate-papo e também alguns trechos principais dessa conversa que a gente vai ter agora também vão estar disponíveis no YouTube do Movimento Corinthians Grande. Então, aproveito aqui, é um prazer enorme ser moderador de um bate-papo com personagens tão relevantes do futebol brasileiro. E eu vou começar apresentando aqui todos os participantes. Começando pelo Mário Gobi, ex-diretor de futebol do Corinthians, ex-presidente também do Corinthians entre 2012 e 2015 e campeão, ajudou o Corinthians a ser campeão da tão sonhada Libertadores da América e também do Campeonato Mundial de Clubes de 2012. Tudo bem, Mário Gobi? Tudo bem, André, Eza, presidente querido Bandeira, estamos aqui para falar do futuro do futebol, que nos preocupa muito. Aqui com a gente também Felipe Isabella, que é advogado, ex-diretor de esportes terrestres e foi candidato nas últimas eleições do Corinthians, justamente pela chapa Movimento Corinthians Grande. Tudo bem, Isabella? Boa noite, André. Muito obrigado por atender nosso pedido para moderar aqui esse encontro. Presidente Gobi, presidente Bandeira de Mello, um prazer receber dois ex-presidentes de dois grandes clubes aqui para a gente fazer um bate-papo sobre o futebol brasileiro e falar um pouco principalmente do Corinthians, André? Um abraço a todos, boa noite. Sem dúvida. E agora sim, Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo entre 2013 e 2018, e talvez muita gente classifica como principal responsável por esse momento que o Flamengo tem vivido de muitos títulos, justamente por ter conseguido sanear as contas do Flamengo. Tudo bem, Eduardo Bandeira, presidente? Obrigado por participar aqui com a gente. Prazer enorme, André, estar aí conversando com vocês, rever meu amigo Mário Gobi, que foi meu colega das reuniões dos clubes na CBF, em outros fóruns, e o Felipe também, que eu conheci uma vez numa reunião, a coisa de acho que uns 2, 3 anos atrás. Então, acho que vai ser muito interessante essa conversa aí. Estou à disposição de vocês. Grande abraço a todos. Grande abraço, e inclusive no background já deu para ter uma noção, o bate-papo promete, são muitos assuntos que a gente pode abordar por aqui. Então eu vou começar, claro que a gente vive um momento diferente, o coronavírus ele tem mobilizado a sociedade, então muita gente está isolada, o futebol não está acontecendo,
eu começo perguntando justamente para você, presidente Eduardo Bandeira de Mello, qual o impacto que você acha que tudo isso que a gente está vivendo vai ter no futebol brasileiro de um modo geral? Quando que o futebol brasileiro, na sua visão como gestor, vai começar a se recuperar de tudo que está acontecendo? Olha, realmente nós estamos vivendo uma situação, né, que nós nunca vivemos antes, né? Eu não sou criança, né, e na minha vida nunca me deparei com um problema dessa magnitude que transcende, inclusive, o futebol, né, o Brasil, né, e é um problema mundial. Eu acho que quando nós ultrapassarmos esse pesadelo, nós não seremos mais os mesmos, né? Os nossos hábitos vão mudar. Eu acho que vai mudar muita coisa. Eu espero que muita coisa mude para melhor. Acho que nós vamos precisar desenvolver uma consciência maior aí de cooperação entre as pessoas, entre os países. E fazendo um paralelo com o futebol, eu acho também que é um problema muito sério, né? Você parar o futebol radicalmente de uma hora para outra. O futebol é um negócio complexo que envolve muita grana, né? Muitos interesses, alguns legítimos, outros não. E quando voltar, vamos ter muitos problemas, né, para recompor tudo isso. Da mesma maneira, fazendo um paralelo com a situação mundial, né, o nosso futebol vai demandar de muitas providências, né, para a gente conseguir se recompor, mas, por outro lado, também talvez seja uma oportunidade para que a gente conserte uma série de coisas, né, que o futebol volte com uma outra cara, com uma outra postura em relação à responsabilidade social, à boa governança. Uma das coisas que essa pandemia, essa situação toda vai provocar é uma mexida geral, né, no calendário. Né? O que vai ser do calendário do futebol brasileiro agora, nesse final de 2020? Mas, por outro lado, também, será que não é a hora de mexer de vez no calendário do futebol brasileiro, que eu considero absolutamente irracional e que prejudica grandes clubes como o Flamengo, como o Corinthians e vários outros, né? Então, acho que nós temos muita coisa para discutir aqui. Já falei demais. Mas é isso aí. Eu acho que é uma crise muito grande, mas que pode trazer uma oportunidade da gente melhorar em muitas coisas. Daqui a pouquinho, claro, a gente vai falar de vários assuntos que o torcedor quer muito saber, né, principalmente ligados a contratações que um clube pode fazer em um momento complicado, se reforçar é difícil. O Corinthians tem a questão também da sua arena, que precisa ser paga, que talvez atrapalhe, provavelmente atrapalhe aí nas finanças do clube, mas eu aproveito, Mário Galbi, para perguntar para o senhor justamente o impacto que o senhor acha que tudo isso que está acontecendo vai ter dentro do Corinthians, conhecendo o Corinthians profundamente. Quais que são os maiores desafios? E se quiser responder ao presidente Eduardo Bandeira também sobre a questão do calendário, você acha que é uma oportunidade para repensar esse calendário do futebol brasileiro? Bom, eu acho que é o grande gancho para se mudar o calendário. Eu acho que é uma questão sobrenatural, inesperada e que sustentaria uma justa causa e que ninguém poderia se contrapor a finalmente mudar o calendário nosso aqui no Brasil. Está fácil, faca e queijo na mão, porque a parada ela vai ser muito ruim para o futebol mundial, mas para o brasileiro vejo dificuldades enormes, a não ser que
o governo injete dinheiro no esporte. Não vejo condições para isso no Brasil, para se fazer isso. Então, vejo que tem aí uma situação que, olha, gente, agora não dá mais, é hora de se fazer isso e tantas outras coisas que têm que ser feitas, mas que não se fazem, porque não tem um apelo. Agora tem um apelo forte que os dirigentes têm força para ser feitas. A outra pergunta sua, qual foi? Sobre o impacto que, na sua visão, o coronavírus pode ter dentro do Corinthians, conhecendo a fundo os bastidores do clube, os problemas, os desafios dentro do Corinthians. Olha, não só dentro do Corinthians. É verdade que o clube passa por dificuldade financeira muito grande, mas todos os outros clubes. Agora, quem já está ruim, vai ficar difícil mais ainda pagar. É inequívoco que as finanças total do Brasil e do mundo, quer dizer, e o futebol está inserido nesse contexto. Nós vamos ter que mudar de hábitos, nós vamos ter que cortar na própria carne, nós vamos ter que administrar o clube de outra forma. Não tem como. Nós vamos ter que ver o futebol, a gestão do clube de uma outra maneira. Vai ser para sempre isso? Não, não vai ser. Mas tem que começar por um período até sanear as finanças do clube, uma contenção de despesa, uma reengenharia financeira que só técnicos profissionais da área podem fazer. E todo mundo tem que aceitar e viver de uma outra forma no clube. Ou se faz isso, ou o Corinthians nunca mais retornará o trilho do trem. Veja, o Corinthians vive há muitos anos como vanguardeiro temporário do futebol. Não, isso não dá mais. Ele precisa ser vanguardeiro permanente do futebol, que é o que o Flamengo está trilhando. Felipe Isabella, agora aproveitando o gancho também desse assunto, mas se aprofundando no Corinthians, eu gostaria que, se possível, você colocasse um panorama, porque antes mesmo desse momento que a gente vive, o Corinthians já enfrentava alguns problemas bem complicados, tanto que a competitividade no mercado não é a mesma do que foi em outros tempos. Então, na sua visão, como candidato que foi nas últimas eleições ao Corinthians, quais que são os maiores desafios do clube nesse momento? Bom, os maiores desafios já era na eleição passada, era o desafio financeiro, né? De fazer com que o clube tivesse novas receitas, controlasse as despesas, isso sempre, né? Isso não tem empresa ou clube de futebol que tem que estar sempre controlando as despesas, mas a grande questão eram as receitas, né? Como manter o nível de receitas alto com novos patrocinadores, com novos parceiros, com novas fontes de investimento. E isso a gente viu que nos últimos 2 anos acabou até sendo diminuída as fontes de receitas do clube. Então as despesas aumentaram e as receitas não aumentaram nem proporcionalmente. Então a gente vem de 2 déficits consecutivos, e esse último déficit agora que deve ser anunciado, era para ser anunciado agora em abril, estamos imaginando em algo, déficit contábil, algo em torno de 150 milhões de reais, ou seja, o clube vai passar por situações financeiras muito difíceis. Com a paralisação do futebol, a gente ainda não consegue saber exatamente qual o impacto que isso vai ter no dia a dia do clube, né? A gente não sabe se o futebol vai retornar em maio, em junho, em julho, como é que vão ficar os patrocinadores, se vai voltar com portões fechados depois
aos poucos vai sendo liberada a volta da torcida. Então a gente vê a gestão do clube muito engessada, sem a busca dessas novas receitas, e a gente corre o risco aí de uma dívida que deve fechar agora em 31 de dezembro de 2019, algo em torno de 650 milhões de reais, para uma receita entre 300 e 350. A gente corre o risco de fechar 2020 aí na casa de 900, quase 1 bilhão de reais de despesas, para não ter receitas equivalentes para suportar o dia a dia financeiro do clube, né, do fluxo de caixa, pagamento de salários e tudo mais. E até voltando um pouco no que disse os dois presidentes, um pouco antes, né, logicamente que dentro de uma crise a gente tem enormes dificuldades, muita falta de dinheiro, problemas com o emprego, enfim, mas também surgem oportunidades, né, então oportunidades de se fazer as mudanças que todo mundo fica com um pouco de receio de fazer, porque de certa forma o futebol vai funcionando, o calendário, a gente tira uma data aqui, outra data ali, o contrato dos jogadores, os altos salários, então também acaba sendo uma oportunidade, né, da pior maneira possível, mas acaba sendo uma oportunidade da gente revisar tudo isso, não só o calendário, como os salários dos jogadores, a forma de contratação dos jogadores. A gente vai ter um grande impacto também nos direitos televisivos, né, as plataformas virtuais, né, o quanto que isso vai impactar, né, estamos aprendendo aqui a forceps a utilizar todas as plataformas disponíveis até para essa live aqui. Então, eu acho que acaba sendo uma oportunidade também na crise da gente, com criatividade e com inteligência, tentar buscar novas receitas para o clube. O presidente Eduardo Bandeira, o Isabela acabou de descrever um cenário assim muito complexo, muito difícil, talvez um cenário próximo do que você enfrentou quando foi eleito presidente do Flamengo. Então eu gostaria justamente de aproveitar e abordar esse momento, quando o senhor assume o Flamengo, o que o senhor tinha em mente? Esse plano de sanar as dívidas, de tornar as finanças do Flamengo mais sustentáveis, ele já existia antes de o senhor se tornar presidente? Você decidiu isso a partir do momento em que se tornou e viu a situação do Flamengo? Como que aconteceu esse case de saneamento de dívida dentro do Flamengo? Veja bem, André, eu nunca tinha sido dirigente de futebol antes, né? Minha primeira experiência como dirigente de futebol foi exatamente sendo presidente do Flamengo. Eu tinha 36 anos de BNDES, e tinha, vamos dizer assim, vergonha como torcedor e sócio, né, que acompanha o Flamengo já desde criança, de ver a situação que o Flamengo vinha enfrentando, né? Então o Flamengo era achincalhado por outros torcedores e mesmo pela imprensa, com justa razão, que afirmavam que o Flamengo era um clube mal pagador, um clube que não cumpria seus compromissos, um clube que prometia e depois não fazia por onde. E é claro que o grupo que me acompanhou quando nós assumimos o Flamengo, nós já tínhamos essa intenção de atacar essa crise ética e moral, além do passivo financeiro, que nós não tínhamos nem ideia de qual seria, porque as contas do Flamengo eram absolutamente inconfiáveis. Você pegar o balanço de 2012, que foi apresentado, o parecer da auditoria tinha várias ressalvas, mas a primeira e principal dizia mais ou menos isso. Não acreditem nesses números que estão aí, porque não tem a menor confiabilidade. Então, você não sabia quanto você estava devendo. E quando nós assumimos, nós tivemos a surpresa negativa de ver que a coisa era muito pior ainda. E isso só reforçou a nossa intenção de mudar aquele estado de coisas, né? No meu discurso de posse, que foi a posse formal, né? Foi assim, uma semana antes da gente tomar posse definitivamente, nós, baseado nos dados que nós já tínhamos colhido naquele período de transição entre a eleição e a posse,
no discurso eu falei, olha, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, boa parte desses 40 milhões são crianças, boa parte são pessoas das camadas menos favorecidas da sociedade, cujo principal ponto de referência dessas pessoas com a vida é o seu clube de futebol. E o Flamengo não tem dado exemplo para esse pessoal, e o Flamengo tem que dar exemplo para os seus torcedores. Então, ainda que custe sacrifícios na área esportiva e social, nós vamos virar esse jogo. E aí entramos com a disposição, efetivamente, de virar o jogo. E aí encontramos um clube que estava devendo 3, 4 meses de salário, um clube que tinha boa parte das suas receitas penhoradas, e só de dívida vencida com a Fazenda Nacional tinha mais ou menos, se eu não me engano, era 57 milhões de reais. Na época tinha a Time Mania, né, que era aquele programa que inclusive refinanciou lá atrás, em 2007, se eu não me engano, as dívidas tributárias dos clubes. O Flamengo não pagava simplesmente as prestações da Time Mania, poderia ter sido excluído e ter visto a dívida vencer totalmente. Por alguma razão, né, a Fazenda Nacional, acho que razão administrativa, não fez isso, e aí nos permitiu começar a correr atrás, mas correr atrás com muito, mas muito sacrifício. Vocês não imaginam a vergonha que eu tive de primeira vez que eu fui encontrar os jogadores de futebol do Flamengo. Eu era torcedor, né? Eu ia para o Maracanã e ficava gritando o nome deles, né? Felipe, Léo Moura. E de repente eu vejo aqueles jogadores todos ali na minha frente e eu devendo 3, 4 meses de salário para eles. Aí o que eu falei para eles nesse dia, para começar, essa reunião foi num barracão que era o nosso centro de treinamento na época, né? Que os jogadores chegavam lá com a sua Ferrari, quando estava chovendo, pisava na lama para ir até o vestiário, até a sala de musculação. Mas a vergonha que eu tinha não era nem da instalação, que realmente era vergonhosa, mas você está devendo o salário desses jogadores. Então eu cheguei para eles, né, que eu nunca tinha visto pessoalmente antes, né, de repente vejo lá meus ídolos todos na minha frente, e eu devendo dinheiro para eles. Aí eu falei para eles, olha, vocês não imaginam como eu estou me sentindo aqui, porque eu trabalhei 36 anos numa empresa que nunca atrasou o meu salário nem 15 minutos, quanto mais 3 meses. E no Flamengo, o André, que é jornalista, sabe disso, o dia que o Flamengo pagava um mês de salário, isso era notícia, era capa de jornais de esporte. Então você estava lá em novembro, aí aparecia lá, Flamengo pagou agosto. Você não imagina como é que é a vergonha para um torcedor, né, que tem princípios éticos, morais e tal, ver que o seu clube é isso daí. E aí eu falei para os jogadores, olha, vocês podem ter certeza, não sei quanto tempo vai durar e tal, mas não vamos fazer tudo, isso vai acabar. Né? Nunca mais o Flamengo nunca mais vai ser notícia o dia que o Flamengo pagar, porque isso daí é um dado do problema. O Flamengo tem que pagar até o 5º dia útil quando termina o mês. E assim como eu trabalhava no BNDES, nunca foi notícia que o BNDES pagou meu salário, também não pode ser notícia que o Flamengo cumpriu sua obrigação e pagou o salário dos jogadores. E aí nós começamos, né, a cortar na carne mesmo, a trabalhar para começar a contratar uma auditoria, uma das top 4, né, a Ernst Young, para saber quanto que a gente estava devendo. Nós não sabíamos. Chegamos à conclusão que a gente estava devendo, na época, 750 milhões de reais. Depois, com os esqueletos que foram saindo no armário e depois, a gente viu que era talvez 800. Mas eram 800 milhões de reais que a gente estava devendo, e aí ainda tínhamos aí tem a ver aí com o que o Felipe falou, nós tínhamos um fluxo de caixa negativo projetado para 2013 de 130 milhões. E fora que esses problemas todos, e aí nós começamos a trabalhar, né? E
para minha alegria, né, a torcida do Flamengo comprou nessa briga, porque eles perceberam, né, que tinham que fazer sacrifícios, nos apoiaram, sofreram muito. O Flamengo passou 4, 5 anos ali fazendo muitos sacrifícios, quase caiu para a segunda divisão algumas vezes. Eu lembro, eu tinha inveja do Corinthians. O Corinthians era campeão do mundo quando eu assumi e estava em vias de construir um estádio, né? O Flamengo não tinha onde jogar, porque o Maracanã estava em obras, né? E o Engenhão era administrado pelo Botafogo, que vivia as turras com o Flamengo, não deixava a gente jogar lá a partir de um determinado momento. E vocês lembram que no ano de 2016 nós jogamos o Campeonato Brasileiro todo praticamente sem ter onde jogar, sem ter onde morar. E o Flamengo mandava os seus jogos em Brasília, mandou em São Paulo várias vezes, né, em Natal, em Manaus, né, e eventualmente quando jogava no Rio, jogava em Volta Redonda. Então foi uma situação muito difícil, né? Tivemos que, com menos de um mês, nós dispensamos o nosso principal jogador, que era o Wagner Love na época, que nos custava mais ou menos R$1 milhão por mês. Nós ainda estávamos devendo 6 milhões de euros para o CSKA e conseguimos desfazer a operação. Ele foi muito compreensivo, o empresário dele também. E os nossos atletas do esporte olímpico, né, da natação, da ginástica olímpica, todos eles nós tivemos que dispensar. Ou seja, era um drama, né? E aí assinamos um acordo com a PGFN dramático, que a gente pagava um mês, comemorava e não sabia se ia conseguir pagar o outro. E aí começamos a nos movimentar, e aí o presidente Mário Gobi lembra bem que de vez em quando a gente ia lá na Câmara Federal para tentar discutir lá aquilo que acabou virando o Profut. Mas, quer dizer, resumindo tudo, né, foram assim pelo menos 4, 5 anos de muito sacrifício. O Flamengo era réu em 600 ações trabalhistas. O Flamengo simplesmente não, quando dispensava um funcionário, um atleta, ele não pagava as verbas rescisórias e mandava o funcionário para a Justiça do Trabalho. Aí nisso, logo aos 5 do primeiro tempo, já perdia 100%, já dobrava, né, o valor da causa. E nós tínhamos aquele ato trabalhista, né, que você descontava um percentual da sua receita, né, e aí o próprio Tribunal do Trabalho administrava aquela fila dos nossos credores, mas eram 600 ações trabalhistas. E, moral da história, né? Depois de 4, 5, no último ano, nós já estávamos numa situação realmente muito melhor. A partir de 2015, a gente já começou a ter uma certa sobra para poder reforçar o time. Dispensamos o ato trabalhista a partir do momento que a gente virou credor. As ações trabalhistas todas foram de 600, passou a praticamente zero. Aprovamos, né, o Profut, né, os presidentes, né, e aí a nossa dívida tributária foi equacionada, né, e escalonada em 20 anos, o que nos deu um alívio muito grande. Mas, é claro, contando não só com a compreensão da torcida, mas com a força da torcida do Flamengo, né? Porque 40 milhões de torcedores te dão a possibilidade de aumentar as receitas. Aí veio o patrocínio da Caixa Econômica, né, com a certidão negativa primeiro, né? Veio o programa sócio-torcedor, né, que hoje é uma potência, e conseguimos virar o jogo, né, mas à custa de muito, mas muito sacrifício. Aproveitando, André, manda bala, presidente. Vai lá. ok. Presidente Bandeira, rapidinho. Eu tenho uma premissa que ela, para mim, é basilar.
e que pouca gente ou quase ninguém fala. O mundo do futebol, ele só olha as 4 linhas, quando, na verdade, a causa é a gestão e o efeito são as 4 linhas. Se a causa, a gestão, não tem ou está mal, o reflexo é evidente que aparece nas 4 linhas. E esse nexo causal, poucos ou ninguém fala. Costuma-se dizer que o goleiro falhou, que o técnico não é bom, que o centroavante perdeu o gol. Não. Aí estão tratando dos efeitos do problema, quando, na verdade, a base está na gestão. Mas, seguindo um pouco mais, eu gostaria que o senhor nos colocasse como que o senhor conseguiu. O senhor fez uma gestão de corte, uma gestão ríspida, dura. O senhor disse não. Como que o senhor controlou e conscientizou o sócio, o conselheiro e o torcedor, que tinha que convencer a todos que tinha que cortar gastos, não visar títulos, priorizar e sanar finanças, para depois de 2 anos voltar a investir no futebol. E outra, especificamente, pelo que o senhor disse, o senhor cortou na carne nos esportes amadores. Como que o senhor geriu isso tudo? E, por último, a decisão o senhor tomou na campanha, antes dela ou depois que o senhor assumiu o comando do clube? Bom, começando pela última. Olha, eu não sei fazer de outra maneira. Como eu falei, eu nunca fui dirigente esportivo. As pessoas que estavam me acompanhando no Flamengo também nunca tinham sido dirigentes esportivos. Mas todos eles tinham, né, a sua atividade, né, e tinham princípios, né, e estavam incomodados com aquela situação. Não enganamos ninguém, né, e sabíamos que o que a gente tinha que fazer era isso. Não tínhamos, talvez, ideia da dimensão da encrenca. A gente sabia que a situação era ruim, mas talvez a gente não soubesse exatamente a gravidade total dela. Então, a decisão foi tomada antes. Com relação a pressões, né, claro que elas existem, mas se você tem uma direção, você tem uma decisão tomada, né, e respaldada, né, pelas pessoas que elegeram a gente, né, e referendada no discurso de posse, você não pode se afastar dela. É claro que tem pressão e sócios, conselheiros, na hora que as fragilidades do time de futebol começam a aparecer, elas acontecem, né? Então, vocês certamente lembram de muita gente dizendo que certidão negativa não ganha jogo, balanço não ganha jogo, não quero saber. Eu tive, né, um treinador, não vou citar o nome aqui, até porque não tenho nada contra ele, né, que uma vez falou que precisava, não, nós temos que contratar 3, 4 jogadores, senão está ameaçado de cair para a segunda divisão. E aí nós chegamos para ele e disse, não, nós não temos dinheiro, nosso orçamento não permite, né, nós vamos ter que ir com esse elenco mesmo. Aí ele, não, mas futebol é assim mesmo, a gente vai lá, contrata e depois, se não conseguir pagar, rola e tal.
Aí, né, a resposta óbvia era aquela, gente. Então, deve ser por isso que dizem que eu não entendo de futebol, porque eu não consigo fazer isso. Eu entendo, né, que você só pode se comprometer naquilo que você pode pagar. Então, você teve realmente muita pressão. A pressão da imprensa, inclusive, né, porque muita gente não acreditava, né? Muita gente da imprensa não acreditava que, primeiro, que a gente estivesse falando sério, né? Que nós não seríamos responsáveis, né, daquele jeito, né? E tinha gente que acreditava que responsabilidade não era uma receita. Então, agora, apesar de todas essas pressões, o torcedor do Flamengo, é claro que tem uns casos de insatisfação e tal, mas de uma maneira geral, a torcida do Flamengo apoiou a gente o tempo todo. Tá? Isso foi uma coisa assim que me deu muita tranquilidade, né? E todo o sucesso que a gente teve no Flamengo a gente tem que dividir com a torcida. Tá? Teve um caso que eu conto de vez em quando, talvez até eu já tenha contado para o presidente Bob e tal, esse caso da saída do Wagner Love, né? O Wagner Love era o principal jogador do Flamengo. Ele tinha sido contratado pela administração anterior por 10 milhões de euros, nós estávamos devendo 6 ainda, não tinha a menor condição de pagar aquilo, nem pagar o salário dele. E aí eu tinha talvez 2, 3 semanas no cargo, e aí combinamos tudo lá com o empresário do Wagner Love, com ele, falamos com o CSKA e resolvemos que íamos devolver e anunciamos isso, assim, para surpresa de todos, né, num sábado, final da tarde, início da noite, lá na sede da Gávea. Ninguém tinha ideia disso e não só o Flamengo tinha um time que ninguém gostava, né, todo mundo considerava um time fraco, como ainda estávamos abrindo mão do principal jogador. Isso foi num sábado, e no domingo, eu, que ainda achava que eu era uma pessoa anônima, saí de manhã, fui no supermercado, estava lá empurrando o carrinho no supermercado, aí me aparece um torcedor enorme, assim, uns 3 metros de altura, por 2 de largura, apontando para mim, dizendo: presidente, o senhor vendeu o Wagner Love, nosso craque. Aí eu pensei, gelei aqui, falei, eu não vou nem completar um mês de mandato, eu vou morrer aqui hoje. E aí ele continuou: fez muito bem, nós não tínhamos condição de pagar, o senhor está certo, né? O Flamengo tem que ser responsável. Aí eu respirei, aí ele veio, me deu o cartão do chefe dele, falou: sou o motorista e segurança do doutor fulano de tal, e aquilo ali foi emblemático para mim. E a maioria dos torcedores que eu encontrava na rua, que eu via no Maracanã não tinha na época, né, no estádio, a grande maioria nos apoiava, dizia: não, é isso mesmo. Então, eles viam o esforço que estava sendo feito. Porque o torcedor do Flamengo sofreu muito tempo, como eu falei que sofria, né, quando via, por exemplo, o Flamengo ser despejado do centro de treinamento por falta de pagamento. O torcedor não sofre só com derrota no estádio, sofre também com aquilo que está acontecendo com o seu clube, que ele acompanha, né? O porteiro do seu edifício tem o outro do lado lá, que é vascaíno, que é tricolor e tal, e coisa, que fica zoando ele: olha lá o que aconteceu com o seu clube e tal. Ele se preocupa com isso. E quando ele viu que nós estávamos falando sério, que nós estávamos agindo com seriedade, que nós estávamos dando exemplo, que não houve empreguismo, que ninguém empregou parente, ninguém empregou amigo, né? Ninguém fez nenhuma transação que pudesse se acusar de conflito de interesses, nada. E o torcedor viu isso e apoiou. E eles tiveram muita paciência realmente para aguentar, né, 4, 5 anos, né, em que a gente ganhou alguma coisa. Claro, ganhamos a Copa do Brasil em 2013, né, mas foi um torneio mata-mata, às vezes isso acontece, né, mas quase caímos para a segunda divisão do Brasileiro também naquele ano. Né, ganhamos o Carioca de 2014, né, e depois, com o tempo, é claro que aí as coisas
começam a melhorar, e aí conseguimos, a partir de 2015, principalmente, já reforçar um pouquinho o time, né? Tiramos até o Paulo Guerreiro do Corinthians, né? Foi, na época, não tiramos, né? Ele não renovou e fechou com a gente. Mas eu lembro que, na época, a imprensa falou assim, tá vendo, não disse que eles não iam manter a política de responsabilidade, eles nunca vão conseguir pagar isso, e não sabiam que estava tudo calculado ali a cada centavo que tinha sido comprometido lá com a contratação do Paulo seria honrada, né? Estava tudo esquematizado. E a partir daí a coisa começa a melhorar um pouquinho e tal, né? Batemos na trave em alguns campeonatos, né? Começamos a frequentar Libertadores de novo, né? Eu lembro que a torcida do Flamengo, quando ia para uma Libertadores, quando chegava perto assim do G4, que tinha alguma chance de ir para Libertadores, eles tinham lá um refrão que eles cantavam: Libertadores qualquer dia eu tô aí. No final eles pararam de cantar, porque agora Libertadores todo dia, né? O Flamengo estava lá. Mas a partir de 16, 17, né, 18, né, o nosso desempenho em campo já era outro, e acabou que em 2019, né, explodiu com o heptacampeonato, com a Libertadores. Eu já não estava mais lá, mas já estava de volta na arquibancada, né, que é o meu lugar. Tem muita Esqueci gente, alguma coisa, não? Tem muita gente, presidente, participando aqui com a gente, inclusive os jornalistas que acompanham o dia a dia do Corinthians estão mandando mensagem aqui, estão acompanhando essa live, e algumas perguntas também dos torcedores corintianos, né, que estão acompanhando aqui essa transmissão. O Pedro Henrique, ele diz o seguinte: tem como fazer uma união da oposição? Acho que essa pergunta pode até ser direcionada ao Mário Gobi e ao Felipe Isabella, principalmente no Corinthians, sobre essa união da oposição, algo que, pelo menos nas últimas eleições do Corinthians, não foi tão concreto. Dessa vez, tem como unir mais a oposição do que aconteceu da última vez? Ô André, na verdade, a oposição do clube, ela, na última eleição, ela conversou, sim, bastante para tentar uma união e tentar fazer uma chapa única, ou pelo menos uma chapa mais forte, única, de oposição, para tentar vencer a eleição, mas os acordos, as conveniências, as ideias não fecharam, e acabaram sendo lançadas várias chapas. Nós acabamos sendo a última chapa a ser lançada, saímos em finalzinho de outubro, começo de novembro, foi a grande novidade da eleição, né? Até porque sequer conselheiro eu era, né? Foram todos conselheiros vitalícios, e a nossa chapa do Movimento Corinthians Grande, que acabou focando em projeto, em propostas. Como não houve um acordo, acabamos lançando e colocando o nosso caderno de ideias e de propostas na rua para debate, para apresentar mais uma nova proposta para os associados. Para essa nova eleição aqui, a gente vem conversando, sim, com várias das lideranças de oposição. A gente sabe que muitos dos protagonistas da oposição já tiveram relacionamentos passados. Quando digo relacionamentos, já foram amigos, já brigaram, enfim, já passaram por diversas situações. Então, uma união assim nunca é muito simples, né? Nunca é muito fácil. Mas a gente vem conversando, a gente vem fazendo algumas ações conjuntas no sentido de pedir esclarecimentos, denunciar descumprimentos do estatuto, fizemos diversos requerimentos assinados por diversas correntes da oposição, fizemos um último requerimento explicando os motivos pelas quais as contas do clube devem ser rejeitadas por descumprimento total do orçamento, descumprimento das normas que regulamentam o Profut, e a gente tem, com razões técnicas e não políticas, tentado unir aí as pessoas de bem e que queiram participar de um projeto coletivo de gestão e de administração do clube, em prol de uma candidatura única e em prol até de passa por esse ato político, que acaba sendo uma decisão política, mas a gente tenta levar para o lado técnico de reprovação das contas. Sei que o presidente Mário Gobi também, no último
nos últimos meses também tem está imbuído dessa tentativa, né? Tem conversado acho que ele pode falar um pouquinho sobre isso, tem conversado também com diversos dos membros de oposição, mas até a eleição em novembro, né? Até lá eu acho que ainda tem bastante chão aí para a gente tentar uma composição, não é isso, presidente Gobi? Tá sem som, presidente. Para mim também está sem áudio aqui, está sem o som. Vamos esperar um pouquinho enquanto o presidente ajusta o som. Aparentemente está... Presidente, só vê se está conectado bonitinho, o seu microfone está aberto. Está aberto, mas o áudio por algum motivo não está saindo. Está sem ainda. Está sem áudio, está sem som. Bom, enquanto isso... André, deixa eu só comentar claro, um assunto enquanto o presidente organiza o áudio dele. Eu acho que uma coisa que falta para o Corinthians hoje no mercado, no futebol e perante as empresas, o Bandeira de Mello falou logo na primeira fala dele, que é credibilidade, né? E a busca de credibilidade para ele lidar com a pressão da torcida, de conselheiros, que no final das contas, Corinthians e Flamengo vai ter sempre a demanda por títulos e por resultados, mas para que faça com que a torcida e os conselheiros e associados abracem a ideia de uma gestão mais austera, passa por jogar franco, por ser transparente, efetivamente transparente. E ele falou que um dos primeiros atos da gestão dele, e isso tem sido também uma tônica nos nossos discursos, é buscar respaldos e buscar entender no clube, através de uma auditoria Big Four, né, que a gente fala Big Four, das principais empresas de auditoria do país, de abrir as contas, efetivamente, do estádio, né, que ninguém sabe o que acontece, só sabe quando tem ação judicial, que aí o processo é público, a gente consegue ver o que tem lá, e do clube, efetivamente, que apesar de ter a obrigação de publicar as contas mensalmente, não se publica nada desde junho. Então, com uma auditoria, com uma empresa de qualidade, de credibilidade, a gente começaria a dar alguns passos e falando aberto com a nossa torcida, falando, a situação é essa, o que a gente tem de dinheiro é isso, o que nós vamos tentar fazer é isso, e aí fazer com que a torcida, mais uma vez, né, não vai ser a primeira vez, mas mais uma vez, abrace a equipe, abrace o clube, porque só a torcida pode fazer com que o Corinthians volte a ter uma situação financeira saudável e volte a ter grandes equipes. Ninguém quer ser campeão de balanço, né? Ninguém quer ter o melhor balanço, ninguém quer ganhar prêmio de nada disso. Nós queremos ganhar dentro de campo, mas, como o Gobi disse, para a gente ganhar dentro de campo, a gente tem que ter uma retaguarda bem feitinha na gestão. Acho que o áudio do presidente Gobi voltou. Não estou ouvindo nada. Está ouvindo aí, presidente? A gente já está te ouvindo. O seu áudio agora está funcionando. Isso, agora está beleza. Tá bom. Então vamos lá. Faz alguns meses, alguns tempos que me procuram, pedem, volta. Tá bom. Eu consultei duas pessoas que eu acho que poderiam, que têm cabedal para ser presidente do clube. Essas duas pessoas não podem ser. Me pediram para ser, e mais o pedido de tantos outros sócios e conselheiros. Falei, tá bom, vamos ouvir pessoas e montar uma equipe técnica que nos dê a segurança da viabilidade de uma gestão profissional nas áreas técnicas. Contratar profissionais, ouvi-los antes, fazer uma seleção, que eles nos digam as saídas para a situação financeira do Corinthians. Isso estamos fazendo desde o mês de janeiro. Bom, paralelamente a isso daí, os membros dos demais grupos oposicionistas
acenaram que também eu deveria sair. E nos reunimos com todos eles. Muito bem. Bom, qual é meu raciocínio? Eu, graças a Deus, fui um presidente vitorioso. Eu ganhei todos os títulos que o Corinthians não tinha. Sou um homem realizado no Corinthians. Eu entrei de sócio do Corinthians no ano de 2000. Em 2002, eu me tornei conselheiro vitalício. Em 2003, eu me tornei membro do CORE. Em 2006, o meu grupo me escolheu para ser candidato a presidente do conselho. Eu perdi por 2 votos. Em 2007, coordenei a campanha do Andrés para presidente do Corinthians. Em dezembro de 2007, 2 dias depois que o time caiu para a Série B, eu assumi o departamento de futebol, peguei o time na Série B. Subimos para a Série A, ganhamos, fomos vice-campeão da Copa do Brasil de 2008, ganhamos o Paulista invicto em 2009 e ganhamos a Copa do Brasil de 2009 lá no Sul com o Inter. 2010, perdemos a Libertadores e em dezembro de 2010 eu saí para 2011 fazer a campanha para ser candidato a presidente do clube. Assumi a presidência em 2012, ganhei a Libertadores de 12, ganhei o Mundial no Japão em 12. Em 2013, montamos uma seleção. A Conmebol nos tirou da Libertadores por causa do menino que morreu em Oruro. Mesmo assim, ganhamos. O único time que ganhou um paulista, um campeonato dentro do Alçapão da Vila. E, em seguida, ganhamos a Recopa do São Paulo, grande rival nosso. Vencemos as 2 partidas dele. Recopa que o Corinthians nunca venceu. E encerrei o meu mandato deixando o Corinthians na Libertadores. Portanto, eu sou um homem extremamente realizado como dirigente de futebol. Querem que eu volte? Bom, eu tenho uma experiência de 6 anos. Condição para eu voltar. A próxima gestão do Corinthians, o Corinthians não comporta mais 3 anos de gestão política. O Corinthians não aguenta mais gestão política. Mais 3 anos, o Corinthians precisa de gestão técnica, gestão Acho que o presidente aparentemente deu uma travadinha, o presidente Mário Gobi, um probleminha com a internet dele. Então, vou aproveitar, presidente Eduardo Bandeira, tem muita gente aqui nos comentários falando se o senhor aceitaria um cargo remunerado no Corinthians. O Gobi, ele até comentou que é um momento de união dos times no futebol brasileiro. O senhor é muito relacionado ao Flamengo, mas eventualmente, se surgisse um convite para você aplicar o que foi feito no Flamengo, no Corinthians, existe essa possibilidade ou é algo inimaginável? Olha, André, eu fico muito lisonjeado aí com essa lembrança, né? Acho que o presidente Mário Gobi é muito gentil, e isso daí é claro que é um reconhecimento assim, né, de torcedores, dirigentes de outro clube, né, um clube da dimensão do Corinthians, do trabalho que a gente fez no Flamengo, mas eu acho que os corintianos têm amplas possibilidades de tocar aí o Corinthians, né? Eu vou estar sempre à disposição para conversar.
eu acho que o meu nome é muito ligado ao Flamengo, né? Talvez essa fosse uma solução que não fosse boa, né? Nem para o Corinthians, nem mesmo para mim, mas de qualquer maneira, né, eu fico extremamente feliz só de estar sendo lembrado. Tenho grandes, incontáveis amigos corintianos, e fico muito feliz com isso tudo, mas tenho certeza que o presidente Mário vai encontrar aí Já louvo muito a disposição dele, que ele estava falando antes de travar aí, de implantar o profissionalismo no clube. Isso foi fundamental no Flamengo. O Flamengo tinha uma gestão totalmente profissional, quer dizer, tinha os vice-presidentes que eram amadores, mas os vice-presidentes do Flamengo compunham uma espécie de conselho de administração que trabalhava no plano estratégico, tinha uma reunião por semana, mas quem tocava o Flamengo no dia a dia mesmo eram profissionais recrutados no mercado, bem pagos, com remuneração variável de acordo com cláusulas de desempenho, e eu tenho certeza que foi isso que contribuiu em grande parte aí para essa virada do Flamengo. E o presidente Mário Kobe estava preconizando fazer exatamente a mesma coisa aí no seu futuro mandato no Corinthians. Aí, se ele acontecer, eu acho que ele faz muito bem. Posso terminar? Por favor, por favor. Bem, porque essa questão de não dar cargo político? Porque eu tenho uma experiência na gestão passada. Eu tive problema seríssimo com diretores na gestão passada. Quer dizer, um conflito entre eles, que um quer ser presidente, o outro quer ser isso. E eu perdi muito tempo apaziguando diretores. Se eu dou cargo para 3 líderes de 3 grupos, no dia seguinte da minha posse, vai ficar insuportável de eu controlar os 3, porque eles vão começar uma campanha para daqui 3 anos serem os sucessores meus. Então, o Corinthians não aguenta mais isso. O Corinthians não suporta mais isso. O Corinthians está numa hemorragia de políticos brigando e se matando por cargos. Eu aceito voltar, eu não pertenço a grupo político nenhum, eu venho para tentar apaziguar, fazer uma gestão eminentemente administrativa, sem política nenhuma. A gestão é financeira, dar credibilidade para o clube, sem política, é gerir o clube. Na gestão passada, o Corinthians gritava por títulos. Graças a Deus, nós conseguimos. Esta gestão, o Corinthians urge por gestão administrativa, credibilidade, compliance, marketing, CEO na arena. Esta é a prioridade. Vamos cortar, sanear as finanças para que o Corinthians volte a ser um protagonista, não por 3, 4, 5 anos, mas para sempre, colocá-lo na trilha do trem e daqui 3 anos deixo, e aí definitivamente para que os outros toquem e sigam e não tire mais o Corinthians da linha do trem. É só isso. É só isso. O espírito da gestão futura é somente essa. Então, eu não posso começar uma gestão com uma diretoria que fique pensando em política daqui a 3 anos. A escolha é pessoal, de perfil que eu entendo que seja imprescindível ao clube. Apenas isso daí. Agora, discutir plano de gestão, conversar de metas, qual é a melhor forma, nós estamos absolutamente abertos. Carlos, eu escolho, eu tenho uma sensibilidade, pergunto para as pessoas, isso é outra história.
Presidente Mário Gobi e também Felipe, Isabela, uma pergunta que ficou pendente aqui, porque tem muita gente exatamente com essa pergunta, é a seguinte: qual vai ser a posição de vocês dois, presidente Mário Gobi e também Felipe e Isabela, em relação à aprovação das contas do clube? Qual que vai ser a posição de vocês, por favor? O André, como eu já falei aqui, nós já até encaminhamos, eu não sou conselheiro, né, eu não voto, mas nós do Movimento Corinthians Ganha, nós já até encaminhamos ofícios para os órgãos diretivos do clube, explicando os motivos pelos quais as contas devem ser reprovadas. Não é uma questão política de gostar da gestão A ou da gestão B, mas uma questão técnica mesmo, pela falta de cumprimento do orçamento, né, o estouro do orçamento, mais de 20% das receitas do ano anterior. Isso pode começar aí, pode ser instaurado aí algum tipo de procedimento perante a APFUT para que o clube eventualmente venha a ser desenquadrado do benefício fiscal, do acordo tributário, e os órgãos do clube se posicionando contra as contas, contra a gastança que foi feita fora do orçamento, seria uma das formas até de defesa do clube de eventual processo de desfiliação, de desvinculação da APFUT. Então, a posição do movimento sempre foi, como foi das outras vezes também, da última votação, foi pela reprovação das contas. Presidente Mário Gobi? Olha, é assim, né? Eu deixei a presidência do clube 7 de fevereiro de 2015. Fiquei mais de 6 anos quieto, calado, nunca mais falei nada, nunca mais fui ao clube, raramente vou numa reunião do conselho. Eu acho que esta é a postura de um ex-presidente. Um ex-presidente não é igual a um conselheiro e a um sócio. Ele tem uma postura bem diferente dos demais. E isso é difícil entrar na cabeça das pessoas. Aliás, lá no Corinthians, é um dos poucos clubes que não se tem o colégio de cardeais. Eles não sabem que um ex-presidente deve se portar de uma outra forma. Então, eu não vou lá no clube, eu não me meto em questões. Apenas se um dia fosse chamado para me manifestar em questões institucionais, eu iria. Existe também um outro ponto, André, que eu nunca fui, na minha vida, acessório do principal. Eu sempre fui protagonista. Então, vamos deixar aqui outra questão bastante clara. Não é que eu fui do Grupo Renovação. Eu não sou pouca coisa. Eu idealizei, fundei o Grupo Renovação. Aliás, eu redigi os princípios do Grupo Renovação. Eu fui líder do Grupo Renovação. Mas no segundo ano do meu mandato, até que pelo grupo eu fui candidato a presidente do conselho, eu fui diretor de futebol e fui presidente. Eu não fui pouca coisa. Acontece que as coisas no grupo foram se distanciando dos princípios redigidos. E no segundo ano de gestão, houve um rompimento tácito, não expresso, tácito. Mas por que você não rompeu, não fez um estardalhaço? Porque só ia perder o Corinthians. E a outra parte também não fez, porque quem ia perder seria o Corinthians.
existem várias formas de você se afastar politicamente de um grupo. Você tem que saber sair de um grupo que você fundou, criou. Não é ligar para o jornalista e dar uma matéria e sair com manchete. O Corinthians perde muito com isso. Eu esperei acabar a gestão e nunca mais participei de absolutamente nada. Aliás, nem da campanha do meu sucessor eu participei. Então, o Corinthians inteiro sabe, quem vive o clube, que eu não pertenço mais ao grupo Renovação desde 2013. Eu só não fiz o que essa gentinha faz, é dar uma reportagem, é dar um cartaz, é ficar fazendo com o nome do Corinthians o estardalhaço que eles fazem. Apenas isso daí. Mas o clube, as alamedas do Parque São Jorge, estão cansados de saber que eu não pertenço mais ao grupo Renovação. Tanto é que, nas 2 últimas eleições, nem votar fui, nem participei de absolutamente nada. Aliás, eu não pertenço a grupo político nenhum. Aliás, eu fui convidado na eleição passada por um candidato da oposição, eu fui sondado que ele me daria a diretoria de futebol. E eu pedi para a pessoa que veio falar comigo que jamais. Aliás, eu fui sondado para ser diretor de futebol nessa gestão e eu agradeci. Aliás, eu fui convidado para ser presidente do conselho e eu agradeci. E no final do ano passado, eu fui convidado, quando o doutor Guilherme Strenger saiu da presidência do CORE, para ser o presidente do CORE. E eu recusei. Eu não sou homem de cargos. O seu Alberto Dualib cansou de me convidar para ser diretor dele, e eu recusei todas as vezes. Eu não sou cargueiro, não vou atrás de cargo. Eu trabalho com equipe com quem eu tenho um pouco de afinidade e ideologia. Mais nada. Lá no Corinthians, se você soltar um carguinho, assim, uma cordinha, mas vem, se você soubesse o que vem de gente. Então, eu estou quieto, estou fazendo um trabalho em prol do clube. E mais nada. Todo mundo sabe, tá certo? Que sou um homem livre, absolutamente livre, não pertenço a nenhum. O presidente Mário Gobi travou novamente, então vamos ver se volta. Não, travou novamente. Eu vou aproveitar então já para as considerações finais. Eu acho que tem mais uma pergunta que a gente separou, não sei se a gente consegue colocar aqui na tela. O Gabriel Henrique, ele diz o seguinte: Gobi, dá para pagar a Arena? Então, eu vou estender, como o ex-presidente Mário Gobi está travado nesse dia, ele vai retornar essa live, eu vou aproveitar para perguntar para o Felipe, Isabela e para o Bandeira. Bandeira, o que eu gostaria de saber de você é o seguinte: quando você teve o desafio no Flamengo, não tinha a questão do estádio em si. E eu até pedi para todo mundo... Voltou o presidente. Até para... Estou aproveitando, presidente, para finalizar, que a gente até estourou um pouquinho no tempo, mas é um assunto que todo mundo está pedindo bastante. Vou até pedir para a gente ser um pouquinho mais sucinto nas respostas, para dar tempo de cada um dos três dar uma pincelada. Em relação à Arena Corinthians, eu começo perguntando para o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello se, na época que ele assumiu a presidência do Flamengo, tivesse essa questão do estádio também, o que ele teria feito de diferente. E eu gostaria depois de estender para o presidente Mário Gobi e também para o Felipe Isabella
sobre essa situação, um panorama sobre o estádio Corinthians e para o futuro, o que tem que ser feito para o estádio do Corinthians deixar de ser um problema e se tornar uma solução. Por favor, presidente. Bom, André, aí essa é uma bola dividida respeitável, né? Eu acho que eu não devo, acho que não seria correto ficar dando palpite sobre assuntos internos do Corinthians, até porque eu não conheço, né, os detalhes todos. Eu conheço o que sai na imprensa, né? Conheço o estádio, um belíssimo estádio, tive a oportunidade até de conhecer ainda na fase final de obras. Acompanho essa situação, né, da dívida, né? Apesar de eu ter trabalhado no BNDES, né, o financiamento que foi concedido não teve risco do BNDES, né, foi através da Caixa Econômica, então ela é que administra essa situação. Agora, eu tenho certeza, né, que com a competência dos corintianos, dos meus amigos, vai se encontrar uma solução para isso, né? Eu não tenho a menor dúvida que é uma solução de longuíssimo prazo, né, porque realmente é um valor muito grande. Agora, também não existe, né, do ponto de vista assim, do município, da cidade de São Paulo, dos contribuintes paulistanos, não existe nenhuma solução melhor para aquilo do que aquilo ser o estádio do Corinthians, né? Então não passa pela minha cabeça que algum dia alguém imagine, não, o Corinthians vai perder o seu estádio. Não vai. Acho que nesse processo provavelmente muitos erros foram cometidos, não só dentro do Corinthians, provavelmente e talvez mais, principalmente, os erros foram cometidos fora do âmbito do Corinthians. Então, acho que já falei demais, né? Torço para que haja uma solução e quando eu falar de estádio agora, eu falo dos estádios da situação do Flamengo com relação ao estádio, né? Torço para que o Maracanã continue conosco, né? Mas dentro de uma concessão estável por 35 anos, com segurança jurídica. Presidente Mário Gobi, Isabela, o estádio é impagável ou é pagável? É uma solução ou um problema? Ranieri, eu sempre tenho dito que o estádio é maravilhoso, ele é uma solução esportiva, né? Desde que inaugurou o estádio, a gente tem tido resultados esportivos, tem sido a diferença, né? Jogar em casa, jogar em Itaquera, até por estatísticas, com relação à quantidade de público, tem tido mais público presente em Itaquera do que nos últimos anos de Pacaembu. E também de resultados esportivos, a gente ganhou importantes títulos aí desde da inauguração do estádio. Agora, o grande problema do estádio, a gente divide em dois grandes problemas. Vamos dizer. Primeiro, de transparência, né? Ninguém sabe qual é o valor da dívida, ninguém sabe o que foi dado quitação, o que não foi dado quitação. A gente sabe que tem uma parte da dívida que está com a Caixa, que está executando no processo judicial, então isso passa por uma longa negociação e uma extensão dessa dívida, um parcelamento dessa dívida, como disse o presidente Bandeira. E existe uma dívida que é com a própria Odebrecht, que hoje em dia está vinculado com a recuperação judicial da Odebrecht, que depende dos credores, depende de uma assembleia que era para ter acontecido há 2 semanas e não aconteceu. Então, o primeiro passo é fazer realmente uma auditoria e ser bem transparente com o que há de dívida, que nós não sabemos nem quanto custou e nem quanto falta pagar. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que é o que eu gosto de focar e de falar, e a gente falou isso durante a campanha toda, é o seguinte: o estádio, ele é um equipamento esportivo maravilhoso, mas ele tem que funcionar 365 dias por ano. Talvez 364, para um dia ser o dia de limpeza, o dia do funcionário, mas ele tem que ter atividade todos os dias. Então, o dia que não tiver jogo, tem que ter uma loja, tem que ter um feirão de carro, tem que ter comércio, varejo, tem que ter movimentação ali dentro, tem que ter show lá. Paciência se talvez tenha que um ou outro jogo tenha que ser postergado, tem que ser jogar no Pacaembu, mas tem que ter show ali, tem que ter show no estacionamento. O estádio tem que ser aberto para a comunidade. A gente tem uma alta densidade demográfica ali naquela região, tem o shopping ali vizinho, né? Falar, mas Itaquera é longe. Mas o shopping ali vizinho acabou de fazer uma expansão do shopping, tamanha a quantidade de gente que frequenta, que vai lá dia a dia, no final de semana, almoçar, jantar. A gente achou que a gente
O Corinthians tá levando dinheiro para o shopping, em dia de jogo, o pessoal para o carro no shopping, almoça no shopping, faz compras no shopping, só depois ele vai para o jogo. Por quê? Porque no estádio não consegue ter, por pouca utilização, não consegue ter restaurantes decentes, com comidas boas, comércio, loja, tirando a loja do Corinthians. Então o estádio, sim, é uma solução esportiva, a gente tem feito grandes partidas lá, é um estádio maravilhoso, e ele, né, sendo refeito esse plano de negócios, ele é sim uma solução para longo prazo, para a gente voltar a gente tirar dinheiro do estádio, né, pegar o dinheiro, a receita do estádio, pagar a parcela e retornar dinheiro para o clube para investir em jogadores. E eu falo isso não é da boca para fora, não. A gente tem feito estudos, o movimento Corinthians Grande, a gente tem se dedicado a essa parte de propor soluções, né, desde o caderno de encargos e de soluções que a gente fez junto com a Universidade de Futebol. Conversamos, até levamos ao presidente Mário Gobi alguns profissionais da área, conversamos com empresas especializadas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, que fazem gestão e ativações do estádio. Conversamos com algumas empresas, alguns diretores executivos. Então, assim, tem solução, mas é uma solução para médio e longo prazo, não é uma solução, não vai ser o próximo presidente que vai quitar a arena, ele vai ter o trabalho de identificar e de encaminhar uma solução. Presidente Mário Gobi. André, eu fiquei devendo uma resposta se eu vou reprovar as contas. Sim, eu vou votar, embora digo que o final do ano, não sei a que ponto isso vale algo, mas é triste, é muito triste ter que fazer isso. Sobre a Arena Corinthians, ouvimos profissionais aí, gostei muito, muito deles. Eles são otimistas, ouvi mais algumas pessoas também são. Eu creio que dá para pagar sim, que o estádio é viável. Teremos que montar lá um grupo gestor dentro, profissionalizar bem aquilo lá, profissionalizar o clube, enfim, a gente anda, cai no mesmo ponto. A gestão inteira tem que ser profissionalizada e priorizar a gestão. É isso que tem que ser feito. O resto tem que ter paciência, corte de despesa e ter paciência. O time competitivo e, depois de um tempo, time para ganhar tudo. É isso daí, é uma honra. Bandeira, meu grande ídolo, Exa, querido, André, prazer grande, e vamos fazer mais disso, que isso, trocar sabedorias é muito bom. Então, agora a gente está com 1h18, mais ou menos, de live. Vou aproveitar para os finais e agradecer a presença de todo mundo. Ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, muito obrigado por participar desse debate aqui. Com certeza agregou bastante. Foi um prazer, André, prazer enorme, principalmente estar conversando aí depois de muito tempo com o meu amigo presidente Mário Gobi, né, com o Felipe Isabella, né, e falar do Corinthians tem uma dimensão que, ao falar dos problemas do Corinthians, a gente está tratando dos problemas do futebol brasileiro. Então, eu estou sempre à disposição de vocês para conversar, né, além de, acho que ser quase uma obrigação, é um prazer enorme. Grande abraço. Valeu, presidente. Felipe Isabella, obrigado aí pelo debate, com certeza agregou bastante. Muita gente mandou pergunta e, com certeza, algumas delas foram esclarecidas. Não, legal, André. Obrigado por ter aceito o convite para moderar esse painel, né? Queria agradecer novamente ao presidente Eduardo Bandeira de Mello, dizer que é uma alegria ouvi-lo novamente aqui num fórum de corintianos, né?
Não vejo também o senhor colaborando diretamente com nada relacionado à gestão do Corinthians, mas o senhor é uma cabeça brilhante, fez um ótimo trabalho perante o Flamengo, e eu acredito sim em ver o senhor aí trilhando o seu caminho aí no futebol brasileiro, não no Corinthians, mas no futebol brasileiro aí, com as ideias, com tudo que o senhor passou, e enfim. Mais uma vez eu queria agradecer a sua participação, e também deixar um abraço aqui ao presidente Mário Gobi, participar aqui com a gente, presidente, foi um prazer ouvi-lo. Espero que a gente possa fazer outras lives aqui do movimento com outros convidados, e aos poucos a gente tentar embutir na cabeça do corintiano do que é preciso fazer, né? Do que o próximo presidente vai encontrar. Se já ia ser difícil, com essa pandemia, que a gente não sabe aonde vai parar, vai ser ainda muito mais difícil. Então, é um prazer ouvi-lo, agradecer todos os internautas, todo mundo que está ouvindo, e deixar um grande abraço para ir acompanhar o nosso movimento, o Movimento Corinthians Grande. Um abraço, boa noite. André, Obrigado, ex-presidente Mário Gobi. André, você sabe Diga. por que eu saí 3 vezes do ar? Por quê? O Guilherme que me cortou. Boa noite, beijo. Valeu, então, agradecer aqui mais uma vez o ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, pedir desculpa aos vários companheiros jornalistas que acompanharam essa live, que mandaram muitas perguntas. Infelizmente, por questão do tempo, a gente não conseguiu repassar todas essas perguntas, assim como não conseguimos passar as perguntas dos corintianos, né, que acompanharam a transmissão. Só lembrando que essa live ela foi transmitida no Facebook do Movimento Corinthians Grande, vai ficar disponível lá na íntegra, e quem quiser curtir a página, fique à vontade também. Ela foi transmitida no Twitter do presidente Mário Gobi, do ex-presidente Mário Gobi, também ficará disponível lá através do Periscope, quem quiser acompanhar, e logo mais vai estar disponível no canal no YouTube do Movimento Corinthians Grande, na íntegra, e também por tópicos, os principais trechos. Muito obrigado, Felipe Isabella, Mário Gobi, Eduardo Bandeira de Mello e todo mundo que acompanhou essa live. André, só para encerrar aqui, estão me pedindo aqui, eu queria só encerrar falando, Gobi ou nada? Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, beijo, tchau. Muito legal essa live, pelo visto o Mário Gobi será o candidato da oposição nas próximas eleições, deixando claro que o grupo da situação, Renovação e Transparência terá o mesmo espaço aqui no canal Salve Timão. Então por hoje é só, eu volto amanhã com tudo sobre o Corinthians, então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos, fique em casa e salve Timão!